Empresários, banqueiros, executivos, traficantes, todos suspeitos de integrar uma rede internacional de lavagem de dinheiro. São valores exorbitantes que chamaram a atenção do Banco Central. A importação de bilhões de reais em espécie do Paraguai se tornou alvo de uma investigação do Ministério Público Federal. A principal suspeita, um esquema para beneficiar corruptos e o crime organizado. A reportagem exclusiva é de Tony Chachenet e Marcos Souza. Avenida Faria Lima, São Paulo. Um dos principais centros financeiros do país. Aqui ficam grandes empresas e bancos nacionais e estrangeiros. Nesse prédio, endereço dos mais valorizados, funciona o Banco Paulista. Desconhecido da maioria das centenas, milhares de pessoas que passam por aqui todos os dias, mas que agora está no foco da investigação de um mega esquema de lavagem de dinheiro. Especializada em mercado de câmbio, a instituição recebe bilhões de reais vindos do Paraguai todos os anos. Em princípio não é ilegal, mas a transferência que é feita à surdina ou sem identificação ou que tenha traços ou indícios de irregularidade ou que esteja havendo algum tipo de lavagem, essa transferência sim, ela é ilegal. As cifras nesse caso são tão altas que o Banco Central ligou o alerta. É uma estrutura complexa, descoberta durante as investigações da Lava Jato. O ex-diretor do Banco Paulista, Paulo Barreto, foi preso em 2019, apontado por delatores da Operação Câmbio Desligo, que identificou o funcionamento de uma rede de doleiros em um esquema internacional de lavagem de dinheiro. O maior parceiro do Banco Paulista é o Banco Basa, antigo Amambai, do Paraguai. Hoje pertence a Horácio Cartes, ex-presidente do país vizinho, também investigado pela Lava Jato. Mas foi fundado por um brasileiro conhecido, Dário Messer, o doleiro dos doleiros. Messer foi preso na Operação Câmbio e Desligo, fez delação premiada e agora responde em liberdade. Dário Messer celebrou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal, juntamente com a Polícia Federal, acordo este que encontra-se homologado pelo Poder Judiciário. Bem por isso, em razão dos termos pactuados, Dário hoje colabora com a Justiça e presta os esclarecimentos sempre que necessários. A pedido do Ministério Público Federal, o Banco Central analisou o volume de importação de dinheiro do Paraguai e descobriu números absolutamente fora do comum. Entre 2008 e 2018, foram 32 bilhões e meio de reais em espécie trazidos do Paraguai. O Banco Central destaca que as operações são feitas sem assegurar a licitude da origem, a fundamentação econômica e, portanto, a legalidade. Em média, são 3,2 bilhões de reais por ano, o montante equivalente a 8,3% do PIB. O Banco Central afirma que, ao longo das fiscalizações, o Banco Paulista alegou que o dinheiro é proveniente de compras feitas em real por turistas brasileiros do lado de lá da fronteira. A prática é comum mesmo, só que o volume de dinheiro importado pelos bancos brasileiros em 2017 equivale a 74,4% de todo o setor de comércio do Paraguai. Segundo dados do Banco Central, os brasileiros gastaram ao todo, em 2017, 370 milhões de dólares, 2 bilhões de reais pelo câmbio de hoje. E os bancos daqui, no mesmo ano, importaram 10 vezes mais cédulas em real. Os técnicos do Banco Central concluíram que grande parte dos reais em espécie importados do Paraguai possui outras origens, especialmente atividades que não são registradas nos balanços de pagamento nacionais, ou seja, atividades gerenciadas pelo crime organizado, como o contrabando, o tráfico de drogas e armas. O ex-procurador Carlos Fernando, que atuou recentemente na Lava Jato, também tem a experiência do caso Banestado nos anos 90. Desde aquela época, o Banco Paraguai atuava em operações suspeitas de envio de dólares ao Brasil. A instituição já foi até alvo de investigação nos Estados Unidos por lavagem de dinheiro do crime organizado. Não mexe, bota a mão na cabeça! Como mostra esse documento do Departamento de Combate ao Narcotráfico americano, o DEA.
Aparentemente pode ser legal, tem que ser investigado na sua realidade. Aquela exportação, por exemplo, aconteceu ou não aconteceu? Aquela prestação de serviço aconteceu ou não aconteceu? Esse pagamento ele é real ou é fictício? Isso é sempre muito difícil. Mas o grande pulo do gato dos investigadores é que todo o mercado funciona em cima de lavadores profissionais de dinheiro. Investigações sigilosas estão em andamento nos Ministérios Públicos Federais do Rio de Janeiro e de São Paulo. O volume bilionário de dinheiro pode indicar o caminho para a riqueza na fronteira do Brasil com o Paraguai nos últimos anos, revelado em operações contra líderes da maior facção criminosa do país. Nomes como Jarvis Pavão e Elton Rumich, conhecido como Galã e apontado como responsável pela morte de Jorge Rafat, então rei do tráfico na fronteira, em 2016. O assassinato aconteceu a mando de Pavão, que também está preso após um pacto de exclusividade da organização paulista para usar o corredor da fronteira para o tráfico de drogas e armas. Nos primórdios, eles nem tinham tanto ganho efetivo, nem tanto movimento. Esse movimento financeiro ele veio depois, quando o PCC se transformou de uma entidade, quase um sindicato de ladrões, para uma entidade, um cartel voltado para o tráfico de drogas. Daí surgiu a necessidade de fazer a lavagem de dinheiro, dada a quantidade que circulava no Brasil inteiro. Questionada pela nossa reportagem sobre como é feito o controle da entrada de dinheiro no Brasil, a Receita Federal informou não ser atribuição dela a fiscalização da regularidade das operações, e sim do Banco Central. O Banco Central, por sua vez, multou o Banco Paulista em 19 milhões e meio de reais, mas os procuradores do Ministério Público buscam confirmar uma informação delatada por Paulo Barreto, o mesmo que deu origem a esta investigação. Segundo o ex-diretor do Banco Paulista, servidores do Banco Central recebiam propina de R$300 mil para não atrapalhar a engrenagem da máquina de lavar dinheiro. Professor da Fundação Getúlio Vargas e integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Rafael Alcadipani, afirma que as principais organizações criminosas do mundo, como máfias italianas e japonesa, vão se especializando na lavagem de dinheiro. Quanto maior o volume de negócios ilícitos, mais sofisticado precisa ser o esquema para esconder a origem de tantos recursos. Eles vão cada vez mais sofisticando a forma de você trocar esse dinheiro, de você fazer com que esse dinheiro ele fique limpo. Você passa de um negócio para o outro, você passa de um banco para o outro, você manda o dinheiro para o Paraguai manda esse dinheiro para o Brasil. A ideia é que a rede fique cada vez mais complexa para que você seja difícil para você pegar a ponta dessa teia para desbaratar essa teia. No caso específico, sorte que a polícia, sorte que a investigação aí, o Ministério Público conseguiu encontrar, mas é ficando cada vez mais difícil. A defesa de Paulo Barreto afirma que não pode se manifestar porque as investigações são sigilosas. Nega apenas que ele tenha sido diretor do Banco Paulista, e sim funcionário. O Banco Paulista informou que o processo administrativo do Banco Central relativo à importação de reais foi julgado e arquivado por unanimidade. O Banco Paraguaio Basa também afirma que o assunto já foi esclarecido pelo mesmo processo administrativo, que acabou encerrado por não encontrar irregularidades.